Eu quando eu saí de Portugal, saí porque não estava de acordo com o rumo que a companhia estava a tomar. E fui à Alemanha com a minha CEO da altura e tivemos uma reunião muito difícil em que era difícil do ponto de vista que eu não estava de acordo. Eu era a diretora técnica na altura, ela era a CEO, ela estava a propor uma estratégia da qual eu não estava de acordo. E então aconteceu aquele momento em que olham para mim e perguntam-me qual é a sua opinião. E eu, acima de tudo, está a nossa companhia, estão os nossos valores, está tudo. Quer dizer, e estávamos... eu fui super transparente antes de ir para a Alemanha com ela também. Mas na altura tive que dizer aquilo que eu pensava. Mas depois, quando voltei, eu sabia, tenho que me ir embora agora. Não... Era um caminho sem retorno. É um caminho sem retorno, não é? Pronto. Ou então, ficar ali não fazia sentido, não é? A gente tem que ser coerentes, lá está. E tive que me desapegar das pessoas, que foi muito difícil, das minhas equipas. Eu tive que construir uma casa lá fora. Na altura, os meus filhos não foram comigo. Estavam num ano que ainda não... Estavam a completar um ciclo escolar que era complicado de sair em cada um deles. E, portanto, eu fui um ano sozinha. E não foi fácil, não é? Não foi fácil porque, na verdade, eu sentia que se calhar já devia ter feito isto há muito tempo, já devia ter ido para fora há muito tempo e que agora, naquele momento, tinha mesmo que ser. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast do Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe trago semanalmente histórias inspiradoras de líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast do Céu é o Limite e hoje recebo na cadeira do líder Teresa Brantuas, CEO da Allianz Portugal. Bem-vinda, Teresa, é um gosto. O gosto é todo meu, obrigada. A convidada deste episódio é uma líder que vai sendo rara no contexto laboral nacional. Teresa Brantuas ocupa o lugar de topo na Allianz Portugal e há 30 anos que constrói a carreira na mesma empresa. Começou em 1993 como atuária, quando o setor atravessava uma profunda transformação técnica e regulatória. Passou por Portugal e Espanha, liderou áreas como Vida, Saúde e Bancassurance, integrou comitês executivos e regressou em 2017 para assumir a liderança da seguradora em Portugal. Antes disso tudo, era a Teresa, uma jovem dividida entre a matemática e a dança, entre os números e a expressão artística. A matemática acabou por vencer, talvez porque sempre preferiu investigar padrões, rigor e detalhe. A dança deixou marcas noutras coisas, na disciplina, no ritmo, na presença. Hoje lidera uma organização que fala de risco, solvência e capital, mas também de pessoas, meritocracia inclusiva, talento e cultura, temas que estão a transformar o setor e a forma como se lidera. Mãe de 3 filhos, Teresa Brantuas sabe na prática que liderar uma empresa não elimina a necessidade de liderar uma casa. E é sempre preciso ter quem cuide de quem afinal cuida de tudo. Teresa, bem-vinda. É um gosto tê-la nessa cadeira. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher um para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi alcançar o título de campeão com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. Afinal, não era areia a mais. Por isso, venha o próximo desafio. Na Audi, é assim que se faz o progresso.
Deixa-me começar por lhe perguntar, a Teresa, a jovem que aos 18 anos se dividia entre a dança e a matemática, o que é que ambicionava para a sua vida e para a sua carreira nessa altura? Bom, indo até aos meus 18 anos, não é? 17, 18 anos, eu já estava a pensar se teria futuro na dança, não é? Eu lembro-me que os meus pais, quando eu andava no 9º ano, portanto tinha 15 anos e fazia balé desde pequenina, e os meus pais inscreveram-me numa audição da Gulbenkian. E eu fui à audição da Gulbenkian e achei aquilo um mundo incrível, não é? Bailarinos, estúdios, luzes, bem, e fiquei encantada. E tive a sorte de entrar para a escola da Gulbenkian, do balé Gulbenkian. Na verdade, depois cheguei a um ponto, passado 3 anos, que teria que escolher se faria dança ou se faria faculdade. Na dança eu tinha alguma dificuldade física e tive algum problema também, e achei sempre que não poderia vir a ser nunca nem primeira bailarina, nem solista, e naquela altura não tínhamos tantas oportunidades assim de conhecer o que havia no estrangeiro, não é? Eu acho que se fosse hoje em dia, se calhar teria ido para o estrangeiro e teria feito outras coisas também no mundo da dança. O caminho teria sido outro, não é? Se calhar teria sido outro, não é? Porque hoje em dia as oportunidades são muito diferentes São e a globais, acessibilidade a essas coisas são muito diferentes. Mas naquela altura eu gostava muito do balé Gulbenkian, era a minha referência e queria dança contemporânea e, portanto, ou seria ali ou não seria. E então tomei a primeira decisão muito grande da minha vida, que foi: vou para a faculdade. E foi para a matemática. E foi para a matemática. Não sabia muito bem aquilo que eu queria, mas achei que matemática poderia ser uma coisa boa porque eu gostava, não é? Divertia-me com a matemática. Lembro-me que na altura fui fazer um daqueles cursos da Comunidade Europeia, lá na faculdade, no departamento de matemática, e descobri aí que realmente achava aquilo interessante. Investigação operacional, estatística e tal. E então disse: pronto, é isto que eu quero, vou para a matemática. E pensava nessa altura o que é que faria com uma licenciatura em matemática? Não. Quando não. chegasse à altura de decidir o seu caminho profissional, não é? Entrar no mercado de trabalho. Pois, isso foi outra coisa, a força das circunstâncias, porque eu gostava de matemática e gostava de ensinar. Eu dava explicações de matemática. Sim. Pronto. E então gostava muito de ensinar, e então sempre disse: vou para a professora. Sim. Mas ali no 3º ano era quando nós tínhamos que escolher qual era a via de o que é que nós queríamos, não era? E então eu digo que tinha porque uma dessas minhas amigas infelizmente faleceu. Tinha 2 amigas com quem eu estudava dia e noite e com quem eu passava a maior parte do tempo. E quando chegámos à secretaria, elas escolheram ciências atuariais e eu tinha tudo preenchido para a via de ensino. Sim. E olhei para elas e disse: não vou ficar aqui sozinha. Exato. Prefiro mudar a minha vida e acabar o curso com vocês, e ainda bem que eu fiz, do que ir para a via de ensino, que isso depois eu posso dar um jeito e Ou seja, foi uma escolha muito pelo coração. Foi totalmente pelo coração. Totalmente pelo coração e pelas minhas amigas e por toda a vida, e nós vivemos juntas e nos divertíamos imenso. E pronto, e não me arrependo nada. Essa escolha pelo coração, Teresa, continua a ditar as suas decisões profissionais hoje em dia? Sim e não. Eu acho que sou uma pessoa que preciso de ter muito autocontrolo. Okay. Portanto, eu preciso de me preparar, preciso de fazer planos. Eu tinha um chefe que dizia que eu era a pessoa que melhor fazia diagnósticos e que planeava. Portanto, eu preciso dessa parte toda, mas dentro dessa parte, sim, o coração pesa imenso, imenso. Há muito pouca coisa que eu faço de ânimo leve, ou nenhuma, não é? Pronto, mas depois também nos vamos aprender a defender, não é? E equilibrar. E a equilibrar. Temos que... Eu acho que a palavra equilíbrio é a melhor de todas. Quem era a Teresa antes de ser CEO da Aliança? Quando pensa na infância que teve,
Que traços ainda acompanham dessa infância hoje no seu dia-a-dia, Teresa? Bom, a Teresa para já é a mãe do António, da Vânia e do Manuel. E sou filha única. São os verdadeiros CEOs da sua vida, presumo. Verdadeiros CEOs da minha vida, realmente. E sou filha única de um casamento muito feliz, de um pai que já não está cá comigo, mas que espalhava abraços por todo lado. Isso faz um bocado parte da minha vida e da maneira como eu sou. E da minha mãe. A minha mãe é uma sábia senhora, muito discreta, mas muito assertiva. Uhum. E isto fez tudo muito parte de mim e daquilo que eu ainda sou. Também sou casada há 30 anos e tenho uma família que eu diria pouco tradicional. Ou seja, nenhum dos meus 3 filhos nem de perto seguiu as minhas pisadas ou as minhas pegadas, nem de perto estão a estudar economia ou a fazer algum trabalho relacionado com matemática ou gestão. Nada disso. Começou na Aliança, dizia-me há pouco, como atuária em 93. Que memória é que guarda desses primeiros anos de profissão? Essa profissão descoberta pelas suas amigas, não é? Não, que eu adoro. Ainda hoje em dia, quando me vou reunir com os atuários ou com as equipas técnicas, os meus colegas do Comitê Executivo costumam dizer: olha, vai para o recreio. Porque realmente me divirto e gosto imenso. E, ficou esse bichinho. Ficou esse bichinho. Eu ainda acho que sou atuária, não é? Tenho o papel de CEO e que espero que o desempenho adequadamente, mas claro que ficou um pouco, sim. O que é que mudou mais depressa, Teresa? O setor segurador, o mundo ou a própria Teresa neste caminho de 30 anos que tem feito no setor segurador? O setor segurador mudou imenso. Sim. E mudou para muito melhor. Eu lembro-me há mais de 30 anos, quando eu comecei, que era tudo muito cinzento, não é? Eu lembro-me de haver pessoas que até tinham vergonha de dizer que trabalhavam numa companhia de seguros ou não queriam ser parceiros de uma companhia de seguros. Era um setor muito pouco sexy. E depois havia aquela coisa de nunca pagam os sinistros, as letras pequeninas, não entendemos nada do que eles dizem, as pessoas não queriam trabalhar, viam-se fechadas num escritório, não sei. Era um setor um bocadinho não era pesado. Nada apelativo, sim. Não era apelativo. E era muito masculino também, ainda nessa altura, não, Teresa? Super masculino. Eu lembro-me há 20 anos, se tinha que ir para a Alemanha, até me vestia assim meia de fato, de homem e tal. Não sei. Para disfarçar. Era uma coisa assim, realmente esquisita. Era muito masculino. E de repente começa-se a abrir. E começa a entrar gente mais nova. O mercado começa-se a consolidar. Começa a aparecer soluções muito mais apelativas. E depois eu acho que houve um conjunto de líderes também do mercado que mudaram isto e tornaram as empresas de seguros lugares bons para as pessoas trabalharem. E hoje em dia, eu não sei, mas nós entramos nesses programas do Top Employer e do Great Place to Work e estamos ao nível das tecnológicas, onde as pessoas historicamente gostavam de trabalhar e que se sentiam bem. Pronto. E eu acho que o setor segurador fez esse caminho. Ainda tem caminho por fazer. Mas fez um grande caminho e as pessoas hoje em dia já veem as empresas de seguro como uma ajuda, como um companheiro, como uma coisa necessária para a vida deles, mas não necessariamente má. Não necessariamente aqueles que nos escondem as coisas, não querem perceber, fazem com que a gente não perceba o que é que é. Uma mudança de imagem, não é? Tornou-se muito mais atrativo? Eu acho que sim. Também a nossa ligação com as faculdades, com a parte académica, com os inúmeros parceiros que temos hoje em dia, eu acho que nos abrimos um pouco ao mundo, não é? A Teresa disse há pouquinho, há mais de 30 anos na Aliança. Nunca teve outro empregador. Alguma vez sentiu vontade de mudar?
Eu fiz montes de entrevistas da minha carreira toda. E o que é que a fez ficar, no fundo? O que é que a fez, tendo feito essas entrevistas todas, tendo surgido todas essas oportunidades de mudar de rumo, de mudar, talvez não de rumo, mas para outra empresa, o que é que a fez querer ficar estes anos todos? Olha, eu até acrescentava mais, Cátia, porque eu estou há quase 33 anos no Grupo Aliança. Sim. Comecei como técnica e fiz todo o meu percurso muito desse lado mais técnico. Sim. Só quando fui para a Espanha é que tive uma experiência um pouco mais comercial e vir cá para Portugal e aumentei as minhas responsabilidades. Mas, como os meus colegas que eu tenho no meu comitê executivo, que a maior parte deles mudaram muito de áreas, eu nem mudei muito. Sim. Portanto, foi um percurso muito mais linear. Fiz um percurso muito linear. Está bem que é uma multinacional e é, não a maior, das maiores grupos seguradores do mundo, não é? Portanto, há muita escolha, há muita opção. Há uma coisa que eu não conseguiria fazer, acho, que era estar mais de 30 anos numa empresa que não fosse multinacional. Okay. Porque, na verdade, durante estes 30 anos eu conheci pessoas incríveis por todo o mundo. Culturas diferentes por todos os lados. Perspectivas de negócio diferentes. Pronto, tenho uma diversidade, não é, de experiências. Ou seja, muito grandes. Conhecimento sempre, não é? Conhecimento, experiências, não sei, maneiras de viver a vida diferentes, e isso é muito enriquecedor, não é? E fui fazendo projetos muito diferentes. Depois, o que é que me leva a não ter saído nunca? Digamos que houve um ou dois que se calhar não tive mesmo a oportunidade no final de sair. Sim. Mas, ou que não cheguei mesmo até ao final, mas a Aliança, sempre que eu pensava que queria dar um passo mais ao lado, aparecia-me com uma coisa nova e com uma oportunidade diferente. E eu acho que é isso que faz a diferença, não é? É nós estarmos atentos e pessoas que trabalham há muito tempo na nossa companhia perceber bem aonde é que essas pessoas querem estar e o que é que as faz feliz. E quais são as fortalezas delas. E eu acho que a Aliança sempre fez um bocadinho isso comigo. Sempre tentou perceber onde é que estavam as minhas fortalezas e encaminhou-me para aí. E isto é super importante e foi uma das lições que eu aprendi neste grupo. Foi que é muito mais importante olhar para os pontos fortes do que para os pontos fracos. E depois eu também sou uma pessoa que eu acho que me caracteriza, que é... gosto de deitar a mão àquilo que eu acho que vou acrescentar valor. E, portanto, se algumas vezes o grupo ofereceu-me, outras vezes fui eu que me cheguei à frente e que disse: eu sou capaz, dê-me uma oportunidade que eu vou fazer o meu melhor e vou acrescentar valor. E é uma das coisas que eu peço também às pessoas que trabalham comigo, mesmo aos mais novos, que me digam e que façam. E que sejam proativos e que não estejam à espera que a gente vá lá e diga: olha, agora tem a oportunidade de fazer isto aqui. Nós fazemos esse papel, mas peço sempre às pessoas que tenham essa voz, não é? Que tenham essa voz, que é tão importante, tão importante. Há uma pergunta que eu acho que muitos talentos hoje fazem, seja mais jovens ou mais séniores, que é se vale a pena ficar na mesma empresa e crescer na mesma empresa. Porque a nova geração, sabemos nós também que é uma geração muito mais imediata, muito mais ansiosa dessa evolução, muito mais apressada no crescimento. Qual é a sua resposta? Vale a pena ou não vale a pena? Eu acho que tem que haver um equilíbrio, não é? Há sempre aquelas pessoas que vão mudar de empresa e que têm esse feitio e que estão vocacionadas para isso. Mas ficar numa empresa durante muitos anos vale muito a pena. Por tudo aquilo que eu falei à Cátia, das experiências todas que vamos vivendo, e há uma coisa muito importante, que é o capital social que ganhamos dentro de uma empresa ou dentro de um grupo segurador como eu estou. Como é que eu ia dizer isto? Este capital social acrescenta muito valor no sentido de nós conhecermos os meandros da empresa e podermos realocar talentos muito mais facilmente. E eu acho que um talento é isso mesmo, é quando nós vimos uma pessoa e conseguimos perceber
aonde é que ela vai ter o seu máximo potencial, onde é que ela vai estar mais motivada. E para mim isso é um talento, não é? E quando nós estamos há 30 anos numa empresa e conhecemos muita gente, conhecemos a cultura é super importante, conseguimos fazer isso mais facilmente. E então conseguimos ajudar também pessoas a ficarem muito mais tempo na nossa empresa, não é? E a crescerem lá, claro. Teresa, falou-me do que é que se ganha, não é? E temos falado aqui um bocadinho do que é que se ganha em ficar. Mas também se perde alguma coisa em não ir, não é? Sim, perde. O que é que sente, de algum modo, que no seu percurso profissional pode ter perdido por esta decisão de permanecer no mesmo empregador, na mesma empresa? Eu sempre quis morar em Munique e nunca consegui. Vou lá, tipo... Visita, mas não fica. 10 vezes por ano. Mas eu vou-lhe contar aqui uma história que foi quando eu decidi sair da Aliança Portugal. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira e dos mais importantes, e foi um dos períodos melhores da minha vida. Foi quando eu saí da Aliança Portugal e fui para a Espanha. Que na altura até tinha pensado em ir para Munique, mas entretanto disseram-me não, temos um lugar para ti em Espanha, vais para a Espanha. E eu disse, tudo bem, vou para Barcelona. E tive um ano excelente, um ano incrível, com outras realidades. E quando cheguei cá a Portugal, vinha com uma perspectiva diferente da companhia. E comecei a entender a companhia de outra forma. E tinha colegas meus que diziam, mas tu saíste há pouco tempo. Tive pouco tempo em Espanha, não tive um ano e meio. E eles diziam, mas tu saíste há muito pouco tempo, isto não está assim tão diferente. Só que eu é que estava diferente, não é? Eu é que tinha uma perspectiva diferente das coisas. Porque é uma experiência reveladora, nós sairmos e depois entrarmos, é reveladora para nós. E nós, de alguma forma, nos transformamos. Sim. E quando eu entrei, tinha uma perspectiva diferente da empresa, via as coisas de forma diferente, e isso foi muito bom para mim, porque estava destacada de algumas coisas que se calhar eram precisas mudar, outras que eram precisas manter e evoluir, mas deu-me essa perspectiva muito boa. Sendo que isso foi a sua alavanca para chegar ao topo, ao cargo de CEO? Não foi. Esta não foi a minha alavanca. A minha alavanca foi... a minha alavanca no sentido de mudar a minha fase técnica para uma fase... Mais de gestão. Mais de gestão. Uhum. Eu nunca pensei, vou chegar ao topo ou não vou chegar ao topo. Mas... tinha esta coisa de eu sou técnica, eu gosto de ser técnica, mas para eu ser ainda uma técnica melhor eu tenho que conhecer mais coisas. Uhum. E foi uma pessoa que esteve cá em Portugal, o nosso administrador, durante o ano de 2008, 2009, um espanhol, Ivan de la Sota, que veio para Portugal. Eu comecei a trabalhar muito com ele, como atuária, e há um dia que ele me diz, olha, tens que sair da tua borbulha. Vamos para a rua. Vais conhecer agentes de seguros. E eu disse, ai, que eu sei falar de tarifas e segmentação, agora do resto comercial. Só que foi aí a minha grande mudança. Porque aí eu comecei a falar com as pessoas que estavam na vida real, não é? As pessoas que ouviam os nossos clientes, que sabiam quais eram as expectativas, que sabiam quais eram as necessidades, que tinham pulso do mercado, e eu percebi, ok, já percebi que gosto muito dos meus modelos, gosto muito dos meus números, dos meus dados, mas eu preciso de informação extra. Uhum. Eu preciso saber o que é que vai lá fora no mundo. E foi aqui que eu acho que foi aqui a minha viragem, o desbloqueador na minha carreira, não é? De querer ver mais coisas. Uhum. A sua realidade, esta longa permanência de que temos estado a falar, parece-lhe, Teresa, que é replicável às novas gerações? Ou seja, da realidade de talento que conhece hoje e que recebe na Aliança Portugal, é possível fazer com que alguém queira ficar 30 anos convosco? Eu acho que sim. Eu acho que cá lá há uma faixa
que é muito importante, que é aquela faixa entre os 3 anos e os 5 anos Ok. de permanência na companhia. Aí temos que estar muito atentos. E aí as pessoas que nós achamos que podem fazer uma boa carreira na Aliança, nós temos que olhar para elas de uma forma muito atenta. Que é aí que muda tudo, que pode mudar tudo, entre os 3 e 5 anos. Esta é a nossa experiência. Depois, eu acho que já começa a ser mais difícil sair. E depois tem a ver muito com a cultura da empresa, não é? Hoje em dia, eu acho que as gerações mais novas dão muito valor se uma empresa tem um propósito, tem uma cultura de liderança, se ouve as pessoas, se pratica ou se incentiva feedbacks, se existe confiança entre as pessoas. E nós trabalhamos muito isso de uma forma muito natural. E, portanto, desde que as pessoas se sintam seguras por um lado, mas desafiadas por outro, é possível ficarem. Acho que, além disso, podem fazer coisas muito diferentes e podem estar sempre a aprender. Aliás, o meu lema é que eu sou todos os dias uma principiante. Portanto, eu gosto de... Sou uma absolute beginner, como diria o David Bowie. Não sei, mas é uma curiosidade, não é? Que nós temos que injetar nas pessoas. E se houver isso e uma cultura que lhes diga alguma coisa, acho que está tudo bem. Portanto, eu acho que o conteúdo está lá todo no Grupo Allianz. Depois temos que incentivar com uma parte mais de valores e de cultura da empresa. O que é que isso muda para quem gera equipas? Portanto, termos estas gerações, para quem 3 anos é uma eternidade, se nada acontecer, não é? Se não evoluírem, se não tiverem o sinal de que podem progredir, se não tiverem objetivos de progressão claros, um plano de carreira muito limitado, que desafios é que isto impõe a quem lidera estas equipas? Que não impunha há uns anos atrás, não é? Eu acho que primeiro que tudo nós temos aí um mundo fora que está a mover-se muitíssimo depressa, não é? Portanto, qualquer empresa tem que se mover ao mesmo ritmo, não é? Se quer acompanhar todas as mudanças que nós vimos a acontecer todos os dias, não é? Portanto, eu acho que um jovem com 3 anos de empresa, ou menos ou mais, se vir que a empresa corresponde a essa mudança do mundo, não tem por que mudar para outra, não é? Se houver um jovem que o que queira é ter experiências novas, eu acho que tem que procurar. Como eu dizia ao princípio, eu tenho que dizer: eu quero uma experiência nova. Quero aprender. Pode procurar internamente ou noutra empresa, não é? Mas deve ter essa voz ativa, esse lugar à mesa de poder dizer: eu quero, eu estou preparado. Exato. E nós, enquanto líderes, temos a responsabilidade de incentivar isso. Sim. Que é engraçado, Teresa, porque há uns anos atrás, um jovem em início de carreira que tivesse essa posição de dizer: não, eu estou preparado, até era visto assim como... olha... Exato. Não, era incrível. Eu lembro-me, há uns anos atrás... Agora que acha não, era incrível. Toda a gente tinha medo de ou falar do trabalho do colega ou dizer ao seu responsável: eu gostava de mudar. Eu gostava de mudar. De mudar? Então não estás contente aqui? Isso. O que é que tu procuras? Não. Eu lembro-me de uma colega minha que há uns anos atrás chegou ao pé de mim no final do ano e me disse assim: Teresa, alguma coisa se passa na minha área. E eu disse: o que é que se passa? E ela disse: há 7 pessoas que querem sair. E eu disse: parabéns! É isso que a gente quer, que as pessoas cheguem à frente e que digam: agora estou super seguro e quero tentar uma coisa nova e quero aprender uma coisa nova e quero ter uma experiência nova. E eu disse-lhe: parabéns, isso é um sinal da tua maturidade enquanto líder. E ela dizia: estou mais descansada, porque na verdade antes... Era um problema. Era um problema. Quando tínhamos muitas pessoas da mesma equipa que queriam sair. Era incrível. Ou seja, não era um sinal de desenvolvimento, era um sinal de insatisfação. Exato. Não é? E era sempre porque o chefe, não sei o quê, ou porque eles não gostavam. Não tem nada a ver com isso hoje em dia, não é? Sim.
Hoje em dia somos nós que temos outras necessidades e outras ambições de carreira, não é? Isso é tão importante. Não calar essa ambição, se calhar é uma das maiores ferramentas de crescimento hoje em dia. Sim, não é? E nós na Aliança incentivamos imenso o feedback. Eu ainda na semana passada comentava que nós estamos sempre a falar do cliente e satisfação do cliente e como é que nós vamos conseguir melhorar a nossa qualidade de serviço. E tinha lá um miúdo, deve ter a idade dos meus filhos, 20 e poucos anos, que me disse assim: eu não tenho nenhum seguro aqui na Aliança. E eu disse: mas estávamos num fórum de feedback, não é? E eu disse: não tenho seguro na Aliança. E ele disse assim: não, porque o seguro que eu quero é muito caro. E eu disse: mas és tu que faz o preço, porque era atuário. E ele até me disse assim: eu devia estar calado. E eu disse assim: não, tu vais-me explicar porque é que não tens o seguro na Aliança e porque é que tu achas isto caro. E depois desta conversa houve muita alteração, tanto no seguro como na forma de nós abordarmos os seguros para os nossos colaboradores, como na forma de nós abordarmos o preço dos seguros, se calhar, para os nossos clientes em determinados segmentos, que era a faixa dele, não é? De jovens. E houve muita coisa que saiu daqui. E este miúdo, que agora já é um homem, não é? Continua na Aliança e pronto, e espero que já tenha os custos todos lá. Teresa, quando regressa de Espanha e assume a liderança da empresa em Portugal, quando chega a CEO, qual é o seu primeiro pensamento? Aquele que teve e que não disse em voz alta? Há receios? Sente-se o peso da responsabilidade? Em que é que pensou quando... Claro que sim. Ainda por cima, eu estava num grupo alemão. Que antes de eu vir para cá como CEO, me chamou lá e disse: isto agora vai ser diferente. Eu disse: diferente? É que eu não estava assim muito à espera disso, não é? E eles disseram: não, porque isto agora tudo o que fizer vai ter uma leitura. Por exemplo, se tiver amigas lá na companhia com quem costuma almoçar, não pode almoçar. Ok. Não é nada disto que eu estou à espera. As minhas amigas. Como assim? Mas eu lembro que cheguei cá e lhes disse: olha, agora não posso almoçar com vocês. Durou uma semana. Porque isto ninguém merece, não é? Portanto, claro que senti o peso da responsabilidade. Senti o peso da responsabilidade. Durante os 2 primeiros anos foram 2 anos dificílimos. A empresa não correspondia nada àquilo que a Teresa era, aos valores da Teresa e à equipa que eu queria formar. Portanto, houve uma reestruturação muito grande na empresa, nessa altura, mais até ao nível das segundas linhas do que ao nível do comitê executivo. E a forma de gerir mudou completamente de uma gestão que era muito feita a curto prazo para uma gestão a muito mais longo prazo. E é isso que nós continuamos ainda a incentivar. As pessoas passaram a estar no centro e a opinião delas e a escuta ativa passou a ser o principal. E também tive problemas financeiros que tive que resolver, que me custaram muito durante os 2 primeiros anos. E lembro-me de ter uma colega minha da Alemanha que me disse: Teresa, aguenta que os 2 primeiros anos são os mais difíceis. Depois vais-te começar a divertir. Porque tenham paciência, mas é assim, nós temos que nos divertir no trabalho. Temos que ter algum prazer, não é? E portanto eu estava a ver ali naqueles meus 2 primeiros anos a minha vida muito mal parada, porque me diverti muito pouco. Depois fez-se o turnaround, houve uma transformação cultural muito grande na companhia e as coisas começaram-se a compor. E a gente começa a sentir isso no nosso corpo, porque já se ri mais, já tem tempo a fazer aquilo que gosta, é diferente. E isso foi muito importante. O que é que foi decisivo para que essa mudança existisse, Teresa? Essa mudança cultural, mudança no clima organizacional, nas equipas de que fala, nas lideranças de que também fala. Quais foram as suas prioridades? O que é que a Teresa, quando chegou, sentiu que era preciso mudar para fazer daquela empresa um sítio onde fôssemos felizes a trabalhar, como diz, não é? Exato. A primeira coisa, nós temos que saber o que é que nós queremos da empresa, não é? E o que nós queremos é uma empresa que não seja absolutista,
mas que seja uma empresa em que todas as pessoas tenham voz e que percebam que o trabalho delas é importante e que conta. Então a primeira coisa que temos que ter é uma equipa connosco que nos ajude a construir uma empresa assim. E essa foi eu acho que foi a minha principal ação nessa altura, foi pedir ajuda. Foi pedir ajuda ao Comitê Executivo da Allianz, que já nos conhecíamos há muitos anos, a maior parte deles de outras áreas. Há lá pessoas que já andaram por muitos sítios e a primeira coisa que se tem que fazer é, olhem, vamos trabalhar em conjunto, temos aqui uma empresa que queremos transformar, temos uma parte que é uma transformação tecnológica, mas temos uma transformação cultural para fazer, vamos nos alinhar, vamos falar muito, vamos experimentar, vamos ouvir as pessoas, e foi isso que fizemos. Mas eu acho que mostrar uma certa vulnerabilidade e pedir ajuda é super importante. Porque depois, isto não há nenhum sucesso que esteja escrito em nenhum livro, não é? Então nós temos também que saber ter muita humildade, a dar um passo à frente e dois atrás. Dois atrás e ao dar um atrás para dar dois à frente. Portanto, explicar às pessoas. Manter as pessoas informadas daquilo que nos vai na cabeça e quais são os objetivos e a visão que nós temos para a companhia. Mantê-las informadas e fazê-las ver que contamos com elas e que a opinião delas é importante para nós. E é muito importante e continua a ser. Teresa, há desafios acrescidos quando se progride da base até ao topo? Ou seja, é mais difícil gerir a progressão interna ou ser nomeada para um cargo de CEO quando se vem de outra empresa? Pois, eu não tenho essa experiência, não sei muito bem. Mas posso lhe dizer... Mas tem desafios, não vai ser... Sim, tem imensos desafios. Até porque há decisões que nós temos que tomar com pessoas que conhecemos há muito tempo. É isso. Não é? Pronto. E há decisões que não são fáceis. E que não são populares, não é? E que não agradam... Exato. Mas há que... Isso não é fácil, mas eu sempre pensei que têm que se fazer sempre todas com muita dignidade e muita transparência. E se assim for, a decisão é tomada e há que avançar. E eu acho que todas as notícias menos boas que eu dei, ou as decisões com um impacto menos bom nas outras pessoas, eu acho que no fundo foram entendidas pelas pessoas. Demora muito a amadurecer este tipo de coisas, principalmente se as conhecemos há muitos anos. E se calhar até trabalhamos com elas durante muito tempo. E custa muito. Mas é assim, quando se tem esta responsabilidade, o mais importante é o futuro das 700 pessoas que trabalham naquela empresa, não é? Portanto, é a instituição que nós temos que proteger. Há coisas que nós temos mesmo que fazer. E é difícil quando conhecemos as pessoas e quando fazem parte do nosso crescimento na empresa. É difícil. Eu lembro-me quando fui para a Espanha, não conhecia ninguém, ou conhecia, não era a mesma coisa daqui em Portugal, e convenci-me que ninguém me conhecia. E então foi ótimo, não sei. É mais leve. É mais leve. Eu sentia-me tão bem que achava eu que podia entrar e sair de todo o lado sem que ninguém reparasse. Portanto, é muito diferente, sim. Teresa, diz-se que os líderes aprendem mais com as cicatrizes do que com as vitórias. Qual é a sua cicatriz mais profunda? Aquilo que não correu nada bem, mas que foi muito importante que acontecesse para a sua aprendizagem? Olha, eu acho que aqueles 2 primeiros anos do meu trabalho como CEO não é que me tivessem deixado muitas cicatrizes, mas sim, eu acho que eu no final desses 2 anos, eu não sei, mas todo o meu corpo falava. Então eu acho que aprendi imenso e aprendi também muito sobre mim, mas fazer uma transformação de uma companhia que a gente conhece, mas parece que já não conhece, com as pessoas que trabalharam connosco a vida toda, sim, isso foi uma coisa muito difícil. Também foi difícil e um grande desafio para mim quando fui embora de Portugal e que tive que fazer um desapego.
Isso também foi uma coisa muito difícil. Todas as fases de transição são difíceis. Como é que se define enquanto líder, Teresa? Que tipo de líder é para as suas equipas? Ai, meu Deus. Olha, eu acho que sou um líder que eu gosto de estar atento aos detalhes, que não se confunda com microgestão. Não é isso que olha, não gosto nada de PowerPoints nem de KPIs. E estou a tentar retirar isso das minhas reuniões, porque eu gosto de olhar nos olhos das pessoas e aprendo muito mais quando estou a falar com elas do que estar a olhar para um PowerPoint, mas muito mais. E portanto eu gosto dos detalhes e gosto de perceber como é que a pessoa está, como é que a pessoa não está, porque eu também acho que é assim que se ganha confiança. Se nós nos interessarmos pelas pessoas e soubermos se está a passar por uma fase da vida melhor ou pior e mostrar-lhe de certa forma apoio, é aí que nós ganhamos a confiança. Não é em town halls, já a dizer. Portanto, eu gosto das pequenas coisas do dia a dia, dos pequenos detalhes, e sou muito exigente nisso. Acho que sou muito exigente no geral, mas nos detalhes sou muito exigente. E outra coisa que eu acho que me define é a consistência, porque se eu não gosto de uma coisa, eu acho que as pessoas sabem, não é? Não vou surpreender ninguém. Acho que sou um bocado coerente comigo própria. E acho que não, e tento não surpreender assim as pessoas. Às vezes, pronto, lá acontece, mas eu acho que é uma das minhas características, é que até posso ser um bocado diferente em relação ao geral, mas as pessoas sabem com o que contar. Teresa, que transformações foram e estão a ser mais desafiantes no setor segurador, com impacto sobretudo nos profissionais e nas equipas? Falámos há bocadinho do quão diferente é este setor segurador que lidera hoje daquele que era quando lá chegou há 30 anos. Mas, no fundo, o que é que está a redefinir esta área e como é que isso impacta nas pessoas que trabalham no setor? Bom, a primeira coisa que redefine o setor é a tecnologia, não é? Toda a transformação digital e todo o aparecimento das novas tecnologias, porque nós somos um setor que, isto é uma mensagem importante, nós não pagamos só sinistros, nós prestamos um serviço ao cliente e, portanto, todas as novas tecnologias que estão a aparecer agora, nós podemos, nós primeiro temos que optimizar processos. Temos herdamos processos muito pesados, digamos. Temos que optimizar os nossos processos em prol da qualidade de serviço para o cliente e depois temos que utilizar as novas tecnologias para aumentar a nossa produtividade, para cada vez conseguirmos chegar mais próximo dos nossos clientes. E depois, esta tecnologia também nos ajuda a não pesar nos prémios de seguros, não é? Porque nós sabemos que os custos estão a aumentar muitíssimo. E o nosso exercício não é simplesmente ver quanto é que nos custa e vamos passar aos clientes. Sim. Não pode ser. Portanto, nós temos que usar novas competências e temos que usar novas tecnologias para nos aperfeiçoar em termos de qualidade de serviço e fazer este equilíbrio entre aquilo que nós podemos otimizar dentro da companhia e aquilo que realmente devemos e podemos passar para os nossos clientes. Já que fala de competências, Teresa, deixa-me perguntar-lhe que competências, no fundo, é que passou a valorizar mais nos últimos 10 anos, digamos assim, e quais as que deixaram de ser mais relevantes para si? Olha, eu não sei se é uma competência ou não o que eu vou dizer, mas o que eu passei a valorizar foi a intuição. É importante? A intuição é tudo. eu como técnica, não é? Sim. Passei muitos e muitos e muitos anos e ainda tenho isso no meu corpo, de me preparar, de estudar, de investigar, de experimentar, e isso dá tudo uma certa segurança e é a minha zona de conforto, não é? Mas chega a um ponto que nós não podemos preparar tudo.
que nós não podemos, para tomar uma decisão, não temos todos os dados e mais alguns. E depois não podemos supercarregar as equipas cada vez que queremos tomar uma decisão, não é? E então temos que começar a puxar pela nossa intuição. E uma coisa eu sei, que quando a minha intuição me dizia não vais por aí e eu ia, eu sabia, eu vou-me arrepender. Treina-se essa intuição? Teresa? Sim. O líder treina essa Sim. Eu acho que sim. Eu acho que temos que nos assumir. E temos que nos soltar. Eu, como técnica, senti isso. Senti que, à medida que ia aumentando a minha responsabilidade, o uso da minha intuição era cada vez mais valiosa. E isso é super importante. E usei isso na minha vida pessoal também. Qual foi a decisão mais difícil que tomou como CEO, Teresa? O que é que essa decisão lhe ensinou também? Eu não tenho uma, não é? Que tenha tomado assim. Não sei. As decisões mais impactantes na companhia tomam-se durante muitos meses. É um processo. É um longo processo. É um processo. Eu não sei. Isto é como uma obra de arte. Que é, não, a sério. Eu gosto muito das coisas bonitas e que têm um impacto em mim grande. E eu sei que aquilo não foi criado de um dia para o outro, não é? E as decisões impactantes dentro de uma empresa ou na nossa vida são processos, não é? Portanto, eu acabei agora de fazer uma reestruturação na empresa que demorou 6 meses a processar. Depois há outras que têm que se tomar muito depressa, não é? Sim. Como há um risco novo, que é uma das coisas que também está a mudar o setor segurador, são estes riscos todos novos que estão aí a aparecer e que nós não sabemos tudo, não é? Nós também nos estamos a reinventar e se calhar tem que ser mais depressa, não é? Agora, tudo o que tem a ver com estruturas, pessoas, companhia, cultura, é tudo um processo. Depois tudo o que tem a ver com as coisas mais técnicas, é tecnologia e por aí fora, isso aí não, isso aí temos que acelerar. E ser cada vez mais depressa, não é? Em decisões difíceis, e para construir essa tal obra de arte de que fala, uma boa decisão, por assim dizer, suporta-se mais dos dados ou ouve mais as pessoas, Teresa? Isso é uma ótima pergunta. Hoje em dia, muito mais nas pessoas. Muito mais nas pessoas. Os dados continuam a ser importantes, mas o que eu espero é que quando uma pessoa venha ter comigo para tomar uma decisão importante, tenha trabalhado esses dados. E então, olhos nos olhos, a gente percebe logo se a pessoa está segura naquilo que disse, porque lá está, é uma cadeia de informação que quando chega até nós, a pessoa já vem com uma proposta para tomar uma decisão. E nós olhando para a pessoa, falando com a pessoa, fazendo perguntas, vamos tomar uma decisão e vamos perceber se estamos preparados ou não para tomar aquela decisão. Quem é que ouve quando tem que tomar uma decisão difícil? Quem é que eu ouço? Bem, eu ouço sempre o meu marido, na verdade. Sim, é verdade. Mesmo bem, o meu marido também, estou casada há 30 anos, não é? Portanto, também acompanhou a companhia, e eu sempre fiz questão, tanto o meu marido como os meus filhos soubessem onde é que eu trabalho, com quem é que eu trabalho, o que é que eu faço, o que é importante para mim, o que é que não é importante para mim, assim como para mim é importante o que eles fazem, não é? E sim, antes de tomar uma decisão difícil, ouço sempre o meu marido. Qual foi o momento mais desafiante da sua carreira? O pior momento, desafiante pela negativa? E no fundo, como é que conseguiu sair dele? Olha, eu quando eu saí de Portugal, saí porque não estava de acordo com o rumo que a companhia estava a tomar. E tive que ir, e fui à Alemanha com a minha CEO da altura,
e tivemos uma reunião muito difícil em que era difícil do ponto de vista que eu não estava de acordo. Sim. Eu era a diretora técnica na altura, ela era a CEO, ela estava a propor uma estratégia da qual eu não estava de acordo. E então aconteceu aquele momento em que olham para mim e perguntam-me qual é a sua opinião. E eu, acima de tudo, está a nossa companhia, estão os nossos valores, está tudo. Quer dizer, e estávamos. Eu fui super transparente antes de ir para a Alemanha com ela também. Mas na altura tive que dizer aquilo que eu pensava. Mas depois, quando voltei, eu sabia, tenho que me ir embora agora. Não. Era um caminho sem retorno. É um caminho sem retorno, não é? Sim. Pronto. Ou então ficar ali não fazia sentido, não é? A gente tem que ser coerentes, lá está. E tive que me desapegar das pessoas, que foi muito difícil, das minhas equipas. Eu tive que construir uma casa lá fora. Na altura os meus filhos não foram comigo, portanto estavam num ano que ainda não estavam a completar um ciclo escolar que era complicado sair em cada um deles, e portanto eu fui um ano sozinha, e não foi fácil, não é? Não foi fácil porque na verdade eu sentia que se calhar já devia ter feito isto há muito tempo, já devia ter ido para fora há muito tempo, e que agora naquele momento tinha mesmo que ser, era mesmo um momento. E então fui, pronto, foi muito difícil, foi muito difícil deixar. Depois quando lá cheguei, quando já se gera a mudança de outra forma. Sim. Teresa, no futuro o que é que vai ser essencial da forma como vê o mercado evoluir ou como antecipa que ele possa evoluir? O que é que vai ser essencial para liderar? Bom, eu acho que o que vai ser essencial para liderar daqui para a frente é um pouco o que nós temos vindo a construir. Nós temos que estar atentos às mudanças que se passam. Rápidas, não é? Rápidas, sim. E temos que ser, como é que eu ia dizer, muito empáticos. Há duas coisas que eu acho que é fundamental. E a empatia e a autenticidade. E acho que as duas andam de mão dada, não é? Nós temos que ter pessoas que estejam connosco ao nosso lado, que não é que nos digam aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que elas pensam, que sejam autênticas e que com isso façam com que nós confiemos. E depois há a empatia. Eu acho que nesta fase que nós estamos a atravessar do nosso mundo é o mais importante de tudo. É nós termos empatia, não é? E construirmos isso à nossa volta. E pronto, acho que é basicamente por aí. É basicamente Teresa, por aqui. Ser mãe de 3, ainda que já crescidos, não é? E liderar uma das maiores seguradoras nacional obriga naturalmente a escolhas diárias. Qual foi a mais difícil escolha que teve que fazer para garantir o equilíbrio entre estas duas esferas da sua vida? Na verdade, eu acho que nunca tive que fazer nenhuma escolha. Eu acho que se tivesse que fazer uma escolha era super evidente, não era? Sim. Porque iria sempre escolher os meus filhos. Mas eu consegui sempre com o meu marido que houvesse muito equilíbrio. O meu marido é fotógrafo, era consultor, eu conheci-o enquanto consultor na Portugal Previdente, ex-Allianz, não é? E ele depois deixou esse trabalho de consultoria, é fotógrafo e ganhou alguma flexibilidade. Portanto, nós conseguimos equilibrar a nossa vida familiar de uma forma muito harmoniosa, que se calhar com o modelo familiar um pouco diferente do tradicional, digamos assim, mas permitiu-me não ter que fazer nunca escolhas, porque acho que se eu tivesse que fazer escolhas era muito evidente qual seria a minha escolha. Agora, como eu lhe disse há pouco, Kátia, é super importante nós puxar a família também um pouco para aquilo que é a nossa vida profissional, porque faz parte de nós. E eu costumo dizer também às pessoas que trabalham connosco e que para mim, eu não tenho assim uma vida profissional e pessoal muito bem delineada, porque eu atendo telefonemas de trabalho em casa, mas também atendo os meus filhos no meu trabalho.
E é o que eu digo às pessoas que trabalham comigo. Estão lá, se vocês tiverem que atender um telefonema de casa, acham que eu vou dizer para não atender? Claro que têm que atender. Portanto, também não estou a contar que as pessoas se desliguem totalmente quando estão em casa. E então, essa coisa das escolhas, acho que nunca foi muito preciso. O que é que os seus filhos lhe ensinaram sobre liderança que a Aliança não lhe ensinou? Os meus filhos são a grande lição da minha vida, não é? Aliás, eu costumo dizer que há uma Teresa antes e uma Teresa depois dos filhos, não é? Sim. Nada mais muda a vida de ninguém senão os nossos filhos, não é? Pronto. Mas o que eles me ensinam mais é a empatia e a importância também de darmos liberdade. Porque eu sempre... Eu e o meu marido sempre fizemos muita questão de educar pelo exemplo, mas sempre demos muita liberdade aos nossos filhos. E quando se dá liberdade aos filhos, eles depois fazem as escolhas deles. E eu tenho escolhas muito extremadas em minha casa. E, portanto, eu tive que lidar com isso também. E daí veio uma série de aprendizagem para mim incrível, não é? Porque eu conheci mundos novos pelos meus filhos. Teresa, qual é o tempo certo para estar num cargo de liderança? A Teresa está neste desde 2017. Acredita que as renovações regulares são benéficas e que as lideranças se devem renovar com essa regularidade? Vê-se quanto mais tempo nesta missão? Adoro essa pergunta. Pronto, é uma das questões que se coloca muito agora, sem dúvida, de renovar as lideranças rapidamente ou deixá-las. Sem dúvida. Eu acho que primeiro que tudo depende do líder, não é? Depende se é um líder super tradicional e não se consegue renovar, não é? Ou se acomoda, não é? Sim. Eu tento não ser. Mas tenho 56 anos. Um cargo de CEO não é propriamente um passeio na praia. Eu tinha uma colega minha que me dizia: que horror, é porque aqui chegam as decisões mais difíceis e os problemas mais difíceis, porque senão não chegam, não é? Portanto, não é muito fácil, não é? Eu tenho um coach que uma vez me dizia que me falta um bocadinho a adrenalina do poder, porque eu... não vibro com o poder. E então isto não me compensa esta parte das decisões difíceis. Okay. Portanto, eu já penso na próxima fase da minha vida. Para ser muito honesta. Agora, se é daqui a 2 anos, a 4, eu não sei, não é? Mas tenho muita consciência de 2 coisas. A primeira é que tenho que preparar a minha transição enquanto pessoa. Portanto, eu tenho que me preparar para deixar de trabalhar neste cargo e a fazer o que estou a fazer. Portanto, isso é uma consciência muito grande que eu tenho. A segunda é, nós fizemos em conjunto, eu com a minha equipa, uma transformação muito grande na companhia, sobretudo a nível cultural, e às vezes as pessoas perguntam-me assim: então e agora quem vier a seguir? E eu era assim: se calhar é bom que seja totalmente diferente de mim. Porque lá está, aqueles miúdos que começaram há 10 anos, não é? Ou há 15 anos, só me viram a mim. Portanto, eles têm que ter outro estilo de liderança, se calhar têm que ter uma perspectiva diferente. Portanto, quando eu penso no meu sucessor, eu não penso numa pessoa parecida, que vá na minha linha. Não, nada disso. Eu penso numa pessoa que vai dar outra vida àquilo, outra perspectiva, outra coisa nova, que é para continuar então o percurso de toda a gente que está hoje em dia. Sente que essa sucessão será uma escolha interna dentro da sua equipa, ou sente que será alguma coisa de muito diferente que possa até vir de outra área, de outra empresa? Pode vir perfeitamente de outra empresa. O que é que eu acredito mais que vem dentro do grupo? Sim. Isso porque a cultura, a aliança é uma coisa muito interessante, digamos assim, e é muito difícil entrar vir de fora e liderar, não é? Sim. Eu acho que é difícil, é possível.
Mas eu acho que o mais provável é que venha de dentro do grupo. O que inspira, Teresa? E o que é que me inspira? Olha, a mim inspira-me ver o crescimento das pessoas, não é? Inspira-me o crescimento dos meus filhos, inspira-me o crescimento das pessoas que cresceram comigo na Aliança e aquelas que eu vi nascer na Aliança. Inspira-me os momentos de glória. Quando uma pessoa se supera. Sabe que nós temos um embaixador que é o Fernando Pimenta, um atleta, um campeão mundial e olímpico, e nós ficamos fascinados com a superação dele, mas em conjunto com os valores que ele nos traz, os valores humanos que ele nos traz. E é uma verdadeira inspiração quando as pessoas têm estes momentos de glória pelo trabalho todo que fizeram e o bem que fazem à comunidade. E pronto, isto é uma coisa que me inspira. Depois inspira-me tudo o que é bonito. Não é? Inspira-me o belo, inspira-me a natureza, inspira-me as obras de arte, inspira-me tudo o que tem alguma coisa por trás de valor, de trabalho, de dedicação, de empenho. Tudo isso me inspira. Obrigada, Teresa, foi um imenso gosto de recebê-la. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite. Contou com a edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Teresa Brantuas, CEO da Aliança Portugal. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa e que dúvidas tem sobre a liderança e o mundo do trabalho. Se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso de carreira ou dúvidas que o inquietem, envie-me um e-mail para o ceuelimite@expresso.empresa.pt. Recordo-lhe também que amanhã temos encontro marcado no Podfest, o Festival de Podcasts do Expresso, a partir das 14 horas na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. O Céu é o Limite e outros podcasts do Universo Expresso SIC vão lá estar com convidados fantásticos. Conto consigo para se juntar a mim nesta tarde. Da minha parte é tudo. Regresso no formato habitual, aqui em estúdio na próxima semana, com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, já sabe, fique bem, o Céu é o Limite. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher um para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi alcançar o título de campeão com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. Afinal, não era areia a mais. Por isso, venha o próximo desafio. Na Audi, é assim que se faz o progresso.